Presidente dos Estados Unidos. Donald Trump vence as eleições americanas. Vários líderes mundiais parabenizam. Rússia anuncia que está pronto para negociar o fim da guerra da Ucrânia. E como ficará as relações diplomáticas entre o Brasil e os Estados Unidos quando Lula afirma que Donald Trump, vencendo as eleições, seria a volta do nazismo? Assista esse vídeo até o final. Para você ficar por dentro dessas novas atualizações, eu já peço que deixe seu like nessa matéria, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações e saiba como foi as votações americanas e a repercussão mundial. A vitória de Donald Trump nas eleições presidenciais dos Estados Unidos marca um momento decisivo tanto para a política interna dos Estados Unidos quanto para suas relações internacionais. O ex-presidente, que já ocupava a Casa Branca entre 2017 e 2021, voltou ao cenário político com uma campanha focada em reforçar seu legado de America First e prometer restaurar a ordem e a prosperidade para os cidadãos norte-americanos. Embora o resultado tenha sido amplamente contestado por críticos e tenha gerado intensos debates, a vitória de Trump representa um retorno ao poder de uma figura carismática e polarizadora, com grandes implicações para as alianças globais, especialmente para o Brasil. Trump venceu as eleições com uma expressiva maioria no colégio eleitoral, conquistando 289 delegados, enquanto seu principal adversário, Kamala Harris, ficou com 249 delegados. A votação foi acirrada, com a disputa concentrada em estados pêndulo, como Pensilvânia, Geórgia e Arizona, que tradicionalmente flutuam entre os dois grandes partidos e são decisivos para determinar o vencedor. Trump obteve vitórias importantes nessas regiões, o que lhe garantiu o número necessário de delegados para selar sua vitória. A disputa foi marcada por uma enorme polarização, com a votação expressando não apenas o desejo por mudança, mas também um forte respaldo ao estilo de governança autoritário e nacionalista que Trump promoveu em seu primeiro mandato. Entre os estados que Trump venceu, destacou-se a região do Rust Belt, norte do país, que tradicionalmente vota em democratas, mas em 2016 se inclinou para o republicano. Ele conseguiu manter sua base de apoio nesse setor, além de conquistar outros estados-chave, como Flórida e Ohio, que lhe proporcionaram uma vitória confortável no colégio eleitoral, apesar da margem apertada nas urnas populares. O novo mandato de Trump também foi resultado de uma campanha agressiva de comunicação, focada em temas como imigração, segurança, economia e uma forte oposição ao que ele chamou de socialismo democrático, associando seus adversários políticos ao extremismo ideológico. No cenário internacional, a vitória de Trump gerou uma série de reações entre líderes mundiais. A Rússia, por exemplo, manifestou seu apoio de maneira destacada. O presidente Vladimir Putin, membro do BRICS, foi um dos primeiros a parabenizar Trump e reafirmar seu desejo de estabelecer um novo diálogo com os Estados Unidos. Putin, que sempre foi uma figura central nas relações de poder entre os dois países, destacou que está pronto para negociar o fim da guerra na Ucrânia, considerando a vitória de Trump uma oportunidade para resolver o impasse e redefinir as dinâmicas geopolíticas entre as duas potências. A postura de Putin é estratégica, pois vê em Trump uma chance de reverter as sanções impostas pelo governo de Joe Biden e fortalecer sua posição no cenário internacional. No entanto, o apoio de Putin a Trump contrastou com a visão de Lula, presidente do Brasil, que em suas declarações afirmou que uma vitória de Trump seria uma volta do nazismo com outra cara. Lula, que frequentemente criticou a política externa de Trump durante o seu primeiro mandato, demonstrou um forte desacordo com a vitória do republicano, sugerindo que isso representaria uma ameaça à democracia global. Ele também destacou os eventos de 6 de janeiro de 2021, quando apoiadores de Trump invadiram o Capitólio, como um exemplo claro de um ataque à democracia, algo que ele considera inaceitável. Para Lula, a vitória de Trump simboliza o fortalecimento de um movimento fascista e nacionalista nos Estados Unidos e em outras partes do mundo. Em resposta à vitória de Trump,
Líderes de diversas partes do mundo, incluindo o Reino Unido, a França e Israel, parabenizaram o novo presidente, sinalizando um desejo de cooperação, apesar das diferenças políticas. A China, que também é membro do BRICS, foi outra nação que expressou sua satisfação com o resultado e manifestou a esperança de uma coexistência pacífica e mutuamente benéfica com os Estados Unidos sob a presidência de Trump. Essa postura reflete o pragmatismo da China em relação ao papel estratégico que os Estados Unidos desempenham na economia global e na política internacional. No Brasil, a relação com os Estados Unidos após a vitória de Trump poderá passar por uma reavaliação. Durante o primeiro mandato de Trump, as relações entre os dois países, especialmente sob o governo de Jair Bolsonaro, foram bastante estreitas, com ambos os líderes compartilhando visões semelhantes sobre temas como segurança, comércio e posicionamentos ideológicos. Contudo, com a vitória de Trump, a diplomacia brasileira poderá enfrentar novos desafios. Lula, que assumiu o cargo em 2023, tem defendido uma postura mais independente no cenário global, e sua crítica à ascensão de Trump reflete a resistência do governo brasileiro a um alinhamento tão estreito com a política externa dos Estados Unidos. Além disso, a relação entre o Brasil e os Estados Unidos também será impactada pela postura de Trump em relação a questões como o meio ambiente e a preservação da Amazônia. O governo Bolsonaro, que foi amplamente apoiado por Trump, adotou uma postura de flexibilização das políticas ambientais, algo que gerou críticas internacionais. Com a volta de Trump ao poder, há uma expectativa de que ele reforce sua agenda de políticas de desregulamentação ambiental e siga sua linha de apoio ao agronegócio e à indústria, o que poderá colocar o Brasil em uma posição delicada, especialmente no que diz respeito à pressão internacional sobre a preservação ambiental. Ao mesmo tempo, o Brasil também se encontra em uma situação delicada ao lidar com questões de segurança internacional e seus laços com grupos considerados terroristas. Durante o governo de Trump, houve uma colaboração mais estreita com os Estados Unidos no combate a ameaças globais, mas, com a vitória do republicano, o Brasil poderá ser pressionado a se alinhar mais com os Estados Unidos em termos de política externa, especialmente em relação a questões de segurança e combate ao terrorismo. A postura de Trump em relação a países do Oriente Médio e a sua abordagem em relação a regimes autoritários serão temas centrais nesse novo capítulo das relações bilaterais. Por fim, a vitória de Donald Trump representa um novo cenário nas relações internacionais, com a redefinição das alianças globais. Enquanto países como a Rússia e a China demonstram otimismo, países como o Brasil, sob a liderança de Lula, mostram resistência e críticas, refletindo as profundas divisões ideológicas que marcam o atual momento político global. A administração de Trump, em sua busca por restaurar a supremacia americana, terá que lidar com um cenário internacional cada vez mais complexo, onde o Brasil e outras nações emergentes buscam garantir sua soberania e autonomia no processo de tomada de decisões globais. O futuro das relações Brasil-Estados Unidos dependerá, em grande parte, da capacidade de ambos os países de negociar e encontrar pontos de convergência, mesmo diante das diferenças ideológicas e políticas que surgem com a volta de Trump ao poder.